autor da nossa própria história. O destino não está traçado. Você traça o seu destino. A escolha é sua. A liberdade é sua. Eu não sei se vocês conhecem, eu queria começar com duas histórias. A primeira, havia uma escola, numa cidadezinha chamada Maristela, né? E havia uma moça muito bonita e super inteligente. Como é que eu não dava um menino? Eu sei, não me comprometa. Não vergonha. Como é que é o nome seu? Você vai pagar amigo comigo? Que é... Sheila. Obrigado. Muito inteligente, chamada Sheila. Tudo que você perguntava, Sheila respondia. Mas havia um diretor muito chato chamado Denis. Um dia ele chegou na sala e disse assim: eu vou fazer essa menina pagar um mico na frente de todo mundo, que ela está se achando melhor do que todo mundo. Vocês conhecem a história, só para vocês entenderem. Denis pegou o filhote de pássaro, colocou aqui atrás e perguntou assim: Sheila, o que eu tenho na minha mão? E ele pensou: se eu responder o filhote de pássaro, eu pergunto para ela: está vivo ou está morto? Se ela falar que está morto, eu solto na cara dela e falo: está vivo, seu Jacu. E se ela falar que está vivo, eu aperto dela aqui a cara e falo: está morto. Ele chegou na sala, levantou o dedinho e disse assim: Sheila, o que eu tenho na palma da minha mão? E ela respondeu: professor, ama pássaro. Eu tenho certeza que você está com um filhote de pássaro na palma de sua mão. E ele disse: Sheila, muito bem, então me responda uma coisa: o filhote de pássaro está vivo ou está morto? Sheila olhou para ele e disse assim: Denis, a vida do filhote de pássaro está em suas mãos. Você decide, a escolha é sua. Quando Deus criou você, o maior dom que você recebeu foi o dom da vida. E o segundo maior dom foi o dom da liberdade. A sua vida está em suas mãos. Você é o autor da sua própria história. Você traça o seu próprio caminho. Correto? Correto. Então vamos lá. Vocês que vão anotar, parabéns. Primeira coisa que eu queria que você visse é isso aqui para mim. Nós vamos falar sobre afetividade e sexualidade. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre aquilo ali, ó. O ser humano foi criado com amor, por amor e para amor. Aí em cima dessa frase, eu já queria te contar uma outra coisa. Por que eu queria te falar outra coisa? Porque hoje a gente confundiu muito a palavra amor. Eu gosto sempre de dizer, quando eu vou dar uma palestra sobre esse assunto, que nós não podemos separar a afetividade e a sexualidade do amor. Que a gente foi criado para amar as pessoas e para usar as coisas. E hoje a gente está amando as coisas e usando as pessoas. O mundo está totalmente de cabeça para baixo. E a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o que é o amor e como ligar o amor na sexualidade. Deixa eu te contar uma outra história para você entender. Havia um outro professor muito antes, chamado Denis, que um dia chegou numa sala e disse assim, escolheu 4 meninas e disse assim: vai até o pátio da escola ou até algum jardim aí fora e traga para mim 3 coisas que representam o amor para você. Me dá o nome de 4 pessoas. Uma é Sheila. Guilherme, quem é Guilherme? Guilherme, fala. Emily. Como? Daniele, Emily, Guilherme e Sheila. Os 4. Decorei. Daniele, Emily, Guilherme e Sheila. Beleza. Pegou esses 4 e disse assim: vai até o pátio e traga algo que representa o amor. Quando a Daniele saiu, ela encontrou um filhote de pássaro que havia caído de um ninho no chão. Pegou o filhote de pássaro e levou. O Guilherme pegou uma borboleta e levou a borboleta. A Sheila, Sheila não, a Emily pegou uma rosa que estava muito perfumada no jardim e levou. E a Sheila, infelizmente, chegou com as mãos vazias. Aí a menina primeira chegou e disse assim: Denis, eu estava passando no jardim, vi uma flor muito bonita e o perfume dessa flor para mim representa o amor. Por isso eu trouxe a flor de presente para você. O Guilherme chegou e disse: essa borboleta voava com tanta maravilha, com um sinal de liberdade tão grande que eu percebi. Liberdade prefigura o amor. Portanto, eu trouxe a borboleta para você. O que a outra menina trouxe? O pássaro. O pássaro. Ela tinha encontrado o filhote de pássaro caído no chão. E ela pegou o filhote de pássaro e disse: esse filhote de pássaro prefigura o amor para mim. E o Denis perguntou: Sheila, por que você não trouxe nada? Ela olhou e disse assim: professor, eu não trouxe nada, sabe por quê? Quando eu vi aquela flor toda perfumada no jardim, ela tinha um perfume tão maravilhoso que eu não tive coragem de arrancar ela. Eu deixei ela perfumar o jardim. Quando eu vi aquele filhote de pássaro no chão, eu vi que a mãe estava em cima, chorando porque tinha caído. Eu peguei aquele filhote de pássaro e devolvi ele pela mão. Quando eu vi a borboleta voando, ela tinha uma liberdade tão maravilhosa que eu não tive coragem de prender aquela borboleta. Eu deixei